Glórias a Deus. Lembra da tia, né? Mas tá fraquinho. Fala com força. Lembra da tia? Amém. Para quem não conhece, aprendeu hoje, né? Tia calma. Né? Hoje eu quero trazer uma palavra, irmãos, de uma relevância extraordinária para os nossos dias. Dias de batalha. Aleluia. Dias de guerra. Dias de conflitos. Dias de afronta. Dias, irmãos, dias, né, que nós estamos vendo o quanto está sendo difícil as pessoas terem paz. É ou não é verdade? A cada dia que passa, a guerra está se implantando mais e mais. E a paz está sendo escassa. A paz entre as nações, paz, né, no lar, entre as famílias, né? Porque o inimigo, ele quer promover guerra. O inimigo quer promover guerra. Mas nós seguimos o príncipe da paz. Amém, igreja? Diga Jesus Cristo. É o príncipe da paz. Amém, queridos? E é por isso que nós precisamos ter calma, para que a gente não entre dentro do conceito do inimigo. O inimigo quer guerra, e nem por isso a gente vai guerrear com ele. Nós vamos nos defender. E Paulo nos ensina a tomar nas mãos o escudo da fé. E é com o escudo da fé que a gente se defende. Amém, queridos? Amém. Então, tem um ditado popular que diz: quando um não quer, dois. Vocês conhecem, né? Só tem briga se os dois quiserem. Mas se eu não quiser briga, vai ter briga? Se você não quiser briga, vai ter briga? Entende como nós somos os que vão definir a história? Alguém vem para brigar comigo e eu simplesmente falo a verdade e digo: encerrou por aqui. Vai encerrar ou não vai? A pessoa pode até ficar pulando igual pipoca, mas vai pular sozinha, né? A pessoa pode cuspir marimbondo lá à vontade, mas vai cuspir sozinho. A pessoa pode ficar igual siri na lata, mas vai ficar porque eu decidi que não vou brigar. Amém? Diga assim: eu prefiro o príncipe da paz. Amém, queridos? Eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia lá em 2 Crônicas, lá no livro dos Cronistas, segundo livro dos Cronistas, 2 Crônicas, no capítulo 20. Nós estaremos mencionando a partir do verso 1. Estaremos falando a respeito de como se comportou um dos reis de Judá, se não dizer o 4º rei de Judá. Nós vamos falar a respeito de Josafá. Glória a Deus. Deus está esperando a minha atitude de fé para falar, me acalmar e agir. Amém? Quando Deus fala, acalma o nosso coração, sim ou não? Sim. E quando Deus age, resolve tudo. Amém? Amém. Nós vamos ver como Deus agiu na causa de Josafá e como Ele vai agir nas nossas causas também. Nós pegamos os exemplos bíblicos, irmãos, para nos encorajarmos a confiar no Senhor. A Bíblia existe para isso, para que nós possamos aprender com ela a como nos comportar diante de Deus. Nós vivemos vidas, irmãos, mas muito complicadas aqui na Terra. É ou não é? Tudo o que tem que acontecer de ruim parece que está acontecendo, não é? Sim. E nós estamos precisando mesmo de uma ação de Deus.
precisando de uma ação milagrosa do Senhor. Mas entenda que, para que Deus haja, Deus está esperando que nós tenhamos um comportamento adequado para o agir dele. Por exemplo, tem pessoas que são insatisfeitas e vão fofocar. Esse comportamento não é adequado. Deus não age. Quem está entendendo? Tem gente que está prestes a perder a paciência, aí perde a paciência, parte para cima, resolve tudo no braço. Aí simplesmente Deus não? Quem está entendendo? A pessoa está passando por dificuldade financeira, vai lá no agiota. Aí simplesmente Deus? Entende que toda vez que o homem agir por ele mesmo, Deus vai ficar quieto? Nós precisamos ver como Josafá agiu para aprender com ele e alcançarmos os milagres do Senhor. Amém. Porque Deus, ele converte maldição em bênção. Amém? Diga, Deus converte. Maldição em bênção. Diga assim, Deus traz à existência aquilo que não existe. Amém, queridos? O texto vem falando a respeito do quarto rei de Judá, o nome Josafá. E nós vamos começar a leitura, acompanhe aí na sua versão, porque são versões diferentes, e eu vou estar fazendo a leitura aqui nessa hora. Diz assim, versículo 1 do capítulo 20, do segundo livro de Crônicas. Depois disto, os filhos de Amon e os filhos de Moabe, com alguns dos meunitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. Versículo 3 diz: então Josafá teve medo. Diga, Josafá teve medo. Josafá teve medo. Olha aqui para mim, queridos, não fecha a Bíblia não. Nós estaremos trazendo uma mensagem textual, nós estaremos desenvolvendo esse texto e tirando desse texto o supra-sumo para a nossa fé, queridos. Amém? Amém? Vamos tirar desse texto tudo aquilo que ele nos proporciona para que a gente possa vencer no Senhor. Entenda, não é vencer no nosso braço, não é vencer no nosso porte físico, não é vencer na nossa capacidade de fazer alguma coisa, e nem vencer por aquilo que nós temos. Nós vamos vencer pelo agir de Deus. Amém, queridos? Josafá, o quarto rei de Judá, se encontra numa situação agora complicada, porque chega uma notícia para ele. A notícia que chega para ele é que veio uma grande multidão, como diz o versículo 2. Quem são essa multidão? São os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns meunitas, que vieram, se reuniram e agora se juntaram para lutar contra Josafá. As guerras nessa época, querido, elas existiam com um simples objetivo, tá? Do despojo. Para quem já nunca ouviu falar esse termo, despojo. Despojo é tudo aquilo, tá? Que o vencedor numa batalha pega de valor do vencido. Quem está entendendo? Se o vencido na batalha, ele tem ouro, prata, gado, ovelhas, depois da vitória, depois da batalha vencida, os vencedores saqueiam tudo isso de valor que o vencido tem. O nome disso é despojo, tá? Despojo de guerra. O objetivo dessa grande multidão é vir contra Josafá, porque eles tinham interesse em tudo aquilo de bem que existia, tá? Do povo de Deus. E o povo de Deus sempre tem algo de valor, queridos. Você pode até achar que não tem, mas o povo de Deus sempre tem algo valioso que os filhos das trevas têm desejo de ter. Quem está entendendo? Você pode dizer assim: pastor, eu não tenho nada, eu não tenho terras, eu não tenho imóveis, eu não tenho bens duráveis, eu não tenho nada. Mas eu vou te dizer uma coisa, que as trevas, elas têm inveja, que se chama Espírito Santo de Deus. O brilho do Espírito que habita em você gera inveja nas trevas. Você pode dizer para mim: pastor, eu não tenho nada. E eu vou dizer para você: você, meu filho, minha filha, você tem tudo. Porque você tem o Espírito Santo. Entende que nós somos detentores do maior bem que o ser humano pode ter? Uma pessoa muito rica, que vive numa parte de hotel aqui, na beira-mar,
e que não está em Cristo, ele não tem o grande bem que eu tenho, vivendo modestamente, de uma forma simples, de uma forma popular. Porque é tão gostoso, queridos, nós saímos por essa rua, por esse caminho, e o Espírito Santo te incomodar, me incomodar e dizer, não vai por essa rua. E a gente dá ouvidos e muda de rua. Depois chega a notícia, olha, você não faz ideia do tiroteio que estava tendo naquela rua. Eu já vivi essa experiência, meus queridos, lá no Rio de Janeiro. E tinham pessoas sendo mortas naquele exato momento onde o Espírito Santo de Deus me mandou ir por outro caminho. Quem está entendendo a preciosidade que é o Espírito Santo do Senhor? Ter o Espírito Santo do Senhor, queridos, causa inveja nas trevas. Sabe por quê? Porque as trevas te conduzem para a perdição, para o mal. E o Espírito Santo te conduz para o livramento. Aleluia. Glória. Quantas vezes o Espírito Santo me confortou, eu em pranto profundo, choro, sofrendo. E o Espírito Santo vem no meu coração e me faz lembrar a palavra do Senhor que diz, não chores, eu sou contigo. Não temas, eu sou teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo, eu te animo. Quantas vezes o Espírito Santo veio e me confortou. E aquilo ali me fez respirar fundo, enxugar as lágrimas do rosto e entender que a caminhada continua. Quem está entendendo a preciosidade disso? Querido Josafá, ele é rei do povo de Deus, o povo que Deus escolheu, o povo de Judá. Jesus é o leão da tribo de... Quem está entendendo? Deus é maravilhoso com o seu povo. Josafá recebe a notícia sendo o rei desse povo, que está vindo uma grande multidão para matar e saquear. O comportamento desse rei é que vai nos ensinar alguma coisa nessa noite. Amém, queridos? Então nós vamos seguir a leitura para ver o que ele fez. Nós poderíamos nessa hora nos enrolar na rede como um casulo, não é? Nos escondemos debaixo da cama, sim ou não? Na hora do medo, dá vontade de a gente correr lá para o interior, para a casa da mamãe. É assim ou não é? Na hora do medo, dá vontade de pegar e sair andando por aí, né? Sem direção. Dá vontade de chutar o balde, sim ou não? Quem é que sabe o que é chutar o balde? Chutar o pau da barraca, quem já ouviu falar? Chutar o balde, você que não sabe, você vai aprender hoje. Antigamente, os banheiros eles ficavam fora da casa, não é? Normalmente mais distantezinho, né? De madrugada era meio ruim no banheiro, era ou não era? Por quê? Porque de madrugada tem os bichos, né? Tem as besta-fera, tem aquele negócio todo. E para sair de casa, para ir no banheiro lá, e lá na casinha, era ruim. Aí o que as pessoas mantinham dentro de casa para de madrugada usar? Diga o balde. Certo. Na hora da necessidade se utilizava do balde. Então, da onde veio a prática do termo chutar o balde? É porque também não tinha energia, né? Na rede elétrica de energia, né? E não tinha lâmpadas. Se utilizava o quê? Lampiões, velas, não era isso? Lamparinas. E aí o que acontece? De madrugada está tudo apagado ou não está? Vira e mexe acontecia de alguém se levantar da cama e de repente vai dar a passada e faz o quê? Chuta o balde. E quando chuta o balde vira. E quando vira, o que acontece? Pois é. Daí veio a prática de dizer chutar o balde. Quem está entendendo? É sinônimo também de chutar o pau da barraca. Né? Naquele tempo das tribos nômades, ainda existem tribos nômades, né? Principalmente lá no Oriente Médio, que instalavam a sua casa, que eram cabanas, e para que a cabana pudesse ficar habitável, tinha que colocar o que no meio dela? Uma escora de madeira, não é isso? Que é para poder virar uma cabana, né? Tá certo? Você imagina de madrugada você se levantar, né? E de repente você chuta o pau da barraca. O que acontece? Desaba a barraca toda. Então, o cuidado para não chutar o balde e não chutar o pau da barraca
precisava ser uma coisa intensa, todos os dias, uma preocupação. Agora, haviam e há pessoas que chutam de, diga, propósito. Quem está entendendo? Quem chuta o balde de propósito está com que intenção? Jogar, que também é sinônimo de jogar no ventilador, porque o objetivo é mostrar as sujeiras para todo mundo. Quem está entendendo? O que acontece é que essas civilizações, tanto os moabitas como os amonitas e esses meunitas, se reuniram porque queriam a destruição do povo de Deus. Lógico que eu não posso crer em outra coisa senão um ímpeto forçado por espíritos malignos. Porque todas as vezes que o povo de Deus foi atacado e foi também dizimado, foi por um ímpeto espiritual da maldade, queridos. Tá? O povo de Deus sofreu com os impérios da antiguidade, sofreu com a Babilônia, sofreu com o Império Assírio, sofreu com o Império Romano, tá? Sofreu com a Inquisição, foram perseguidos e queimados em praça pública, sofreram com a Segunda Guerra Mundial com Hitler. O povo de Deus sempre foi perseguido, queridos. E não existe outra explicação que eu possa dar senão o ímpeto do espírito da maldade, insatisfeito com o povo que Deus escolheu. Entende que o povo de Deus é perseguido pelo mal? Mas nós prevalecemos, irmãos. Por quê? Porque habita em nós o Espírito Santo de Deus, que mantém a igreja de pé. Josafá, como rei de Judá, irmãos, recebe essa notícia. E agora ele começa a tomar uma atitude. E essa atitude que ele toma começa a nos ensinar. Amém? Versículo 3 diz: então Josafá teve medo. Mas ele fez o seguinte: e se pôs a buscar ao Senhor, e apregoou jejum em toda Judá. Olha o que Josafá fez. Ele foi buscar ao Senhor, e agora determinou que todo o povo iria jejuar. Amém? Amém. Porque nessa hora, só quem pode livrar é o Senhor. Só quem pode proteger a nação é o Senhor. Josafá pregou esse jejum. No versículo 4 diz: Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Olha aí o primeiro princípio. A quem nós devemos pedir socorro? Senhor. Ao Senhor. Às vezes nós corremos para a casa do vizinho achando que o vizinho pode nos ajudar. Às vezes nós corremos para o agiota achando que o agiota pode nos ajudar. Às vezes a gente sai daqui para lá, de lá para cá, falando para todo mundo, achando que as pessoas podem nos ajudar. Josafá me ensina que quem vai me ajudar é o Senhor. Amém, queridos? O texto continua dizendo, versículo 4. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gentes para buscar ao Senhor. Olha que coisa linda, o povo se reuniu e se uniu para buscar o Senhor. Quantas vezes a igreja não consegue se unir para se reunir para buscar o Senhor? Quantas vezes? Quantas vezes hoje nós vemos crentes se degladiando com crentes? Quantas vezes hoje nós vemos crentes defamando crentes? Quantas vezes hoje nós vemos pastores brigando com pastores? Quem está entendendo? Que a divisão e a separação gera a derrota. Pela palavra do Senhor nós aprendemos que o rei, que era o líder daquela nação, fez com que o povo estivesse todos juntos, unidos, num só propósito: buscar ao Senhor. Qual é o propósito da igreja, queridos? Buscar o Senhor. E nós precisamos prevalecer nesse propósito. Porque é buscando o Senhor que nós vamos experimentar o sobrenatural. Amém, queridos? Versículo 5 diz assim: pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor. Olha que coisa linda. Diante do pátio novo.
Josafá ficou de pé na porta da igreja e todo o povo de Deus reunido em jejum, em propósito para buscar o Senhor. Eles sabiam que vinha uma grande multidão contra eles e eles viriam com ímpeto de morte, queridos. Eles não iriam poupar os homens, não iriam poupar as mulheres e muito menos as crianças, queridos. Eles sabiam que essa multidão que viria, irmãos, com todo o ímpeto do mal para destruir, para matar. Entende que o povo de Deus não reage como o mundo? Eu vejo muitos crentes hoje falando a respeito do armamento. Eu vejo crentes no Facebook dizendo, aprovando a ideia de se armar. Crentes aprovando a ideia de ter uma arma em casa. Eu vejo isso no Facebook, nas redes sociais. Existem muitos crentes que falam sobre isso e aprovam o armamento. Queridos, Deus nunca quis que o seu povo se armasse, porque Ele é a nossa arma. É Ele que anda na nossa frente e guerreia as nossas guerras. Quem está entendendo? O povo se reúne, Josafá se coloca na porta da igreja e olha que declaração Josafá dá a partir do versículo 6. Ele diz assim: e disse, Josafá disse, ah, Senhor, Deus dos nossos pais, porventura não és tu Deus do céu? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Aleluia. Olha a declaração de um rei que está prestes para morrer, aleluia, exaltando o nome do Deus Altíssimo diante de todo o povo. A palavra do Senhor diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. O Brasil é o que é, porque não é uma nação cujo Deus é o Senhor. Porque nós temos liderança mentirosa, liderança corrupta, liderança suja, liderança que não teme ao Senhor. E é por isso que o povo brasileiro perece, queridos. A palavra do Senhor diz, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Infelizmente o Brasil não tem Deus como Senhor. O nome Deus é apenas uma figura de linguagem. As pessoas dizem que adoram Deus aqui no Brasil, mas vivem corruptamente, lesam, mentem, enganam, traem. E como é que Deus é o Senhor? Quem está entendendo? Josafá se coloca agora como um líder de verdade e leva o povo a buscar algo, porque todo bom líder leva o povo para a presença de Deus. Líder que é líder, que faz o povo ficar preso a ele, porque ele é um profeta, ou porque ele é um revelador, ou porque ele é um doutor, ou seja lá o que for. Líder religioso que prende o povo a ele não é líder de Deus, porque o líder de Deus leva o povo ao Senhor. Amém, queridos? Amém. Nós precisamos mencionar isso porque a igreja precisa estar bem instruída na hora de escolher alguém para ser seu líder espiritual. Porque líder administrativo, nós estamos dando um péssimo exemplo para o mundo, não é? Mas nós precisamos buscar líder, diga espiritual. Diga, eu preciso de um líder que me leve para a presença de Deus. Amém, queridos? E isso é perigoso nos dias de hoje, porque tem muita gente cativa a pessoas. Tem muita gente cativa a homens. Josafá me mostra qual é o comportamento do homem de Deus, do líder de Deus. O texto continua dizendo agora no versículo 7. Ele continua falando com Deus. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores dessa terra, de diante do teu povo de Israel, e não a deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Josafá agora faz Deus lembrar da história. Faz Deus lembrar lá do pacto com Abraão. Glória a Deus. Da aliança que Deus tem com Abraão, com a promessa que Deus deu através de Abraão. Precisa se conhecer Bíblia, queridos. Precisa se conhecer Bíblia. Porque Deus está esperando um povo que adore ao Pai em espírito e em verdade. Não tem como adorar ao Pai em mentira.
A adoração ao Pai precisa ser em espírito, mas precisa ter verdade. Verdade de quê? Verdade de íntimo, verdade de comportamento, verdade no pensamento, verdade nas ações, verdade nas reações. Precisamos ser pessoas que vivamos em verdade. Até porque não há como se esconder de Deus, não é verdade? Deus sabe de todas as coisas. E se porventura nós pecarmos, temos um advogado. Quem? Aleluia. O Senhor Jesus. Amém? Que nos perdoa. Que nos perdoa. E nos dá força para continuar. Amém, queridos? Versículo 8 diz assim: habitaram nela. Olha, Josafá continua falando com Deus, viu? Habitaram nela, nas terras que Deus prometeu dar e deu. Habitaram nela, e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti a nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Aleluia. Josafá conhece o poder da igreja, sim ou não? Ele vai para a igreja, dizer para Deus: ó, essa casa tem o teu nome, é aqui onde eu tenho que vir e clamar e apresentar minhas angústias, e eu sei que tu vai me ouvir e quem está entendendo o valor da igreja? Não podemos jogar fora o valor da igreja, queridos. A igreja é a instituição que Deus nos deu para nos reunirmos e sermos ouvidos por Ele e recebemos dele a resposta apropriada para as nossas petições. Não despreze o valor da igreja, queridos. Não lute contra a igreja. Lutar contra a igreja é lutar contra o céu. É verdade. Não peleje para destruir a igreja, porque hoje a gente tem encontrado um monte de crentes fazendo de tudo para destruir a igreja. Fazendo de tudo, irmão. Tentando defamar a igreja, caluniar, mentiras para se livrar dos julgamentos. Nós encontramos hoje uma série de pessoas que estão fazendo de tudo para tentar destruir a igreja. Não está lutando contra homens, querido. Quem luta contra a igreja está lutando contra o Senhor. Quem está entendendo? Amém? Nós somos os guardiões da igreja, queridos. Somos nós que devemos zelar e fazer com que a igreja ela prospere. Amém? Sofra eu, mas não a obra. Sofra eu, mas não a casa do Senhor. Pereça eu, mas não a casa de Deus. Porque aqui é o lugar onde as pessoas encontrarão refúgio e socorro. Amém, queridos? Sim. Diga assim: eu tenho uma responsabilidade nobre de zelar pela casa do Senhor. Amém, queridos? Glórias a Deus. Josafá se apresenta ao Senhor, se expressa dessa maneira e o povo ouvindo isso. É um grande exemplo, sim ou não? Porque imagina se nós aqui no Brasil tivéssemos um presidente ou uma presidenta que se colocasse lá no Palácio do Planalto e atribuísse louvor e adoração a Deus. Essa nação começaria a ser diferente. Essa nação mudaria. E nós seríamos felizes. O povo brasileiro perece porque Deus não é o Senhor dessa nação. Ainda. Nós precisamos continuar orando, amém, queridos? Nós precisamos nos unir em oração, queridos, para que Deus venha fazer uma grande obra e para que a próxima geração, a geração dos nossos filhos, seja uma geração de adoradores ao Senhor livremente. Porque eu quero crer que Deus fará uma grande obra. Glória a Jesus. Josafá está agora diante do Senhor com todo o povo. O versículo 10 diz assim: agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe. Josafá está falando com o Senhor, queridos, o que está acontecendo. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não a destruíram, eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão, que nos destes em herança. Versículo 12, Josafá diz: ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força
resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em Ti. Oh, glória Oh, a Deus. aleluia. Josafá olha uma multidão vindo, mas ele diz que os olhos deles estão postos em quem? Quando você olhar a dificuldade da sua vida vindo, coloca os olhos no Senhor. Quando você vê as coisas se esvaindo, as tuas forças se perdendo, a fraqueza abatendo, a enfermidade chegando, os teus olhos precisam estar postos em Senhor. Deus, no Senhor. Aleluia. Josafá dá o maior exemplo, irmãos, de como um líder deve agir, de como um presidente deve agir, de como um político brasileiro crente deve agir. Josafá dá o ensino, queridos, que tudo precisa ser pelo Senhor. Amém? Versículo 13 diz assim: todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Olha, queridos, aqui para mim, outro princípio muito importante. Os crentes têm mania de querer passar a mão nos seus filhos. É ou não é? Quer ver? Eu quero glorificar a Deus pela Igreja Católica Apostólica Romana. E eu vou dizer por quê. Porque lá, criança nenhuma faz bagunça. Eu queria entender por que aqui as crianças fazem. Porque lá na Igreja Católica as crianças ficam quietinhas e aqui não ficam. Porque na Igreja Católica as crianças aprendem a ter reverência e aqui não aprendem. Eu fui católico e eu sei qual é o comportamento de uma criança católica. Porque nas igrejas evangélicas as crianças maternam, fazem o que querem. Simplesmente porque os crentes não querem educar suas crianças dentro dos princípios de respeito e valor com as coisas santas. A criança precisa aprender de pequeno a valorizar o que é santo, o que é separado e o que é consagrado. Glória a Deus. Nós gostamos de apedrejar a Igreja Católica Apostólica Romana, mas lá tem muita virtude que precisa nos ensinar, queridos. Porque nós estamos deixando a desejar muita coisa. Muita coisa nós estamos deixando a desejar. Eu tive o prazer de conhecer a pastoral da criança. A pastoral da criança. Coisa que igreja evangélica nenhuma faz. Eles têm uma farinha lá que tira as crianças da desnutrição, da faixa de desnutrição. Igreja evangélica nenhuma se preocupa com essas coisas. Seus pastores têm fazenda, têm bois, têm helicópteros, têm jardinhos, têm barcos. São lá grandes latifundiários. E não tem capacidade de criar um departamento que cuide dos menos favorecidos, queridos. A pergunta é: o evangelho vai bem no Brasil, queridos? Responda com força. Não. Não vai. Então nós temos que parar um pouquinho e aprender com quem está fazendo uma obra de relevância para a sociedade, queridos. Nós temos uma mania de falar que tudo é espiritual, é ou não é? Muito pouca coisa é espiritual, queridos. Muito pouca coisa espiritual. 90% é problema de caráter. E é por isso que nós temos aqui, irmãos, trabalhado para falar a respeito disso muito intensamente. Porque a mudança depende de cada um de nós. Não sou eu que mudo você, é você que muda você mesmo. E Paulo diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Nós precisamos mudar a nossa forma de pensar, queridos. Porque nós precisamos aprender com quem está fazendo. Amém? Josafá aqui com o povo. E o versículo 3 diz: todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças e as suas mulheres e seus filhos. Nessa hora, irmãos, até as crianças jejuaram. Por que a criança não pode jejuar também? Não, meu filho vai ficar com fome. É uma palhaçada, irmãos, vou te dizer. Uma palhaçada. Quantas mães pegam seus filhos, levam para a balada, a criança passa a noite sem comer, deitado lá no carrinho? Estou falando besteira? Quantas mães deixam seus filhos trancados dentro de casa, só comem quando chega?
Passa a manhã todinha sem comer nada. Quantas mães fazem dessas coisas com as crianças, queridos? Aí as mães servas do Senhor, parece que os seus filhos são diferentes dos outros. Eu aprendo com a palavra do Senhor que é de pequeno que se aprende a ser servo e serva de Deus. É de pequeno que se aprende, queridos. Raramente os pais hoje ensinam seus filhos a orar. Raramente. Ensinam seus filhos a leitura da palavra. Raramente. Raramente. Ensinam seus filhos a se abster das coisas que são más. Eu já tive a oportunidade de ver dentro da igreja, pais crentes na igreja com os filhos crentes brincando de joguinho, tá? The Walking Dead, de zumbi. Queridos, o que é um zumbi? O zumbi é um morto que torna a vida. Isso tem fundamento espiritual, queridos. Eu já vi os pais dando para os filhos ficarem quietinhos na igreja o joguinho de zumbi. Quem está entendendo a confusão espiritual que há na mente dessa gente crente? Irmão, nós precisamos parar, queridos. Se a gente quer vencer, nós precisamos considerar a palavra do Senhor. O texto diz que estavam de pé diante do Senhor, não tinha ninguém sentado, estava todo mundo de pé, um homem, mulher e as crianças, todos de pé diante do altar do Senhor. Na hora de dificuldade em casa, tá? Quem é que tem que estar orando e jejuando? O homem, a mulher e os filhos. Mas tem mãe que adora passar a mão na cabeça da safadeza dos filhos. Vai doer, mas é para doer mesmo. Porque é só doendo, irmãos, que a gente consegue encontrar. Aí a gente acha que a nossa vida está ruim, porque é o diabo que está atacando. Não é, a vida está ruim porque não está dentro do padrão que Deus quer para abençoar. Agindo errado, se comportando como deve, deixando os filhos fazerem o que querem. Como agrada a Deus desse jeito, queridos? O tema da mensagem é: Deus está esperando a minha atitude de fé para falar, me acalmar e agir. Ele está esperando para saber o que eu vou fazer mediante a situação que eu estou vivendo, que você está vivendo. O que você está fazendo? Qual o comportamento você está tendo? Está vivendo um momento difícil e continua enganando as pessoas? Está vivendo um momento difícil e continua mentindo para as pessoas? Está vivendo um momento difícil e continua traindo as pessoas? Querido, Deus não vai fazer nada. Porque a gente continua a ser quem a gente sempre... Quem está entendendo? Deus está esperando a minha atitude de fé para falar, me acalmar e agir. Só que eu não estou me comportando decentemente, com caráter. E aí quando eu me comporto assim, Deus simplesmente não age, não fala. Ele não intercede por mim. Quem está entendendo? Mas quando eu me comporto como Josafá, veio o problema. Ele se põe a buscar ao Senhor. Diz: todo mundo da sua casa, você mulher, vem cá criança, todo mundo vai jejuar. A partir de agora é todo mundo clamando, porque é tudo ou nada. Aí o negócio começa a mudar. Quem está entendendo? Aí o negócio começa a mudar. E aí o texto, a partir do versículo 14, diz assim: quando a gente toma essa atitude, o 14 diz assim: então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. Veio o Espírito do Senhor no meio da congregação. Quando a gente se comporta de forma que agrada a Deus, na mesma hora, quem é que se manifesta? Deus, o Espírito do Senhor. Quem está entendendo o valor da igreja? Aleluia. O Espírito do Senhor se manifesta através do levita. Versículo 15 diz assim: e disse, quem fala agora é o Espírito do Senhor, através do levita: dai ouvidos todo o Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá,
ao que vos diz o Senhor. E ele diz: não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus. Entende quando Deus fala, Ele acalma? Entende quando Deus fala, Ele sossega o nosso coração? Pensa como é gostoso a gente na tribulação e Deus falar assim, ó, Glória a Deus. sossega aí, ó, eu estou contigo, Aleluia. eu estou com você, você não está sozinho. Mas Deus só age assim quando a vida da pessoa é decente, honesta, verdadeira, sem engano, sem mentira, sem traição. Tem um monte de gente que vive uma vida assim, toda torta e está querendo que Deus fale. Aí fica zanzando para lá e para cá, aí sabe quem são? Os profetas do campo que são usados. Tem muita gente, queridos, querendo se utilizar das bênçãos de Deus por caminhos errados. Deus tem um padrão no seu povo. E é esse padrão que vai fazer o seu povo vencer. Amém, queridos? Versículo 16, Deus agora começa a dar estratégia para o seu povo. Ele diz assim: amanhã descereis contra eles. Ó, Deus vai mandar eles ir para a batalha. Está pensando que Deus ele vai dizer que você não tem que ir para a batalha? Dizer que você tem que ir para a rede, a aguinha gelada lá com limãozinho e açúcar, tomando aguinha de coco? A palavra de Deus diz que Deus vai te mandar para batalhas. Oh, glória. Mas Ele já disse que a peleja não é nossa, Oh, é dele. verdade. Mas Ele vai mandar a gente ir batalhar. Está pensando que Deus vai batalhar e você vai ficar em casa, deitado na cama, dormindo até meio-dia? Ah, assim é mole demais, querido. A gente gosta de moleza demais. O ser humano adora um barranco para se encostar. Né? Tem alguém para poder dar valida, tem alguém para poder, né, dar uma idinha, tem alguém para poder, né? O ser humano não consegue estabelecer um padrão de vida em que ele seja autossuficiente para ele. Mas o tempo todo buscando um barranco para se encostar. Uma pessoa para poder buscar guarida. É assim ou não é, queridos? Quantos aqui conhecem pessoas, irmãos, que são alimentadas e não querem trabalhar? Tem as contas pagas e não ajudam em nada. Não, irmão. Porque são gente, irmão, esperta, malandra. De malandro eu já estou por aqui, ó. E eu já estou pensando até em comprar uma espada igual o Pedro. Pedro tinha, ele era apóstolo, por que eu não posso ter uma espada? Né? Porque eu já estou por aqui de pessoas malandras, espertas, que quer ficar dando nó. Porque tem gente que dá nó em gota d'água, sabia disso? Tá cheio de crente, ó, malandro, esperto, que adora dar volta. E eu já estou por aqui, ó. E eu já estou já como gato escaldado. Gato escaldado o quê? Eu já estou já escaldado, irmãos. Então você tem que ficar esperto. Porque o dia de hoje não está fácil não. E outra coisa que eu vou te dizer aqui, sem medo de errar, tenha mais preocupação em medo dos crentes do que dos do mundo, viu? Porque o do mundo sabe que vai vir te roubar. E os crentes, que tu tá achando que é irmãozinho? Irmãzinha? Então, te alerta. Conhece a tia? Calma. Mas eu vou te apresentar a irmã dessa tia, calma. A tia alerta. Certo? Tia alerta. Amém? Deus agora dá estratégia para o seu povo, porque se colocaram na posição que Ele gosta, de oração, de jejum, de clamor. E Deus diz assim, ó, amanhã, versículo 16, amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz. Olha, Deus ainda diz por onde eles estão vindo. Deus avisa ainda por onde o inimigo está chegando. Olha como Deus é maravilhoso e cuida do seu povo, irmão. Vocês vão, certo? Encontrar-se com ele e eles estão subindo pela ladeira de Ziz. Encontrá-los-eis no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Versículo 17 diz: neste encontro não tereis que pelejar. Tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, não vos assusteis. Amanhã saireis ao encontro, porque o Senhor é Convosco. Por que você não palavra dessa, irmão? Glória a Deus. Eu vou para a guerra tranquilo. Eu vou para a guerra tranquilo. Pensa que uma palavra
dessa não encoraja a gente, sim ou não? Sim. Você é capaz de continuar com uma palavra dessa, sim ou não? Sim. Com uma palavra dessa dá vontade de desanimar? Ainda não. De jeito nenhum. Com uma palavra dessa não dá vontade de encarar o inimigo, seja ele como for. Amém. Porque o Senhor está dizendo, eu estou contigo. Glória a Deus. Eu estou contigo, eu te ajudo. Eu estou contigo, eu te dou vitória. Eu estou contigo, não vai ficar nada. Eu estou contigo, não vai proceda. Aleluia, glórias a Deus. O versículo 18 diz assim: então Josafá se prostrou com o rosto dela. Depois que Deus fala, meu irmão, o que resta de fazer? Se prostrar. Adorar, meu irmão. Josafá se prostrou com o rosto em terra. E todo Judá e os moradores de Jerusalém também prostraram-se perante o Senhor e o adoraram. Imagina, irmão, aquela grande nação. Todo mundo de joelhos diante da igreja, porque o Senhor falou para o seu povo que Ele está com ele. Aleluia. Imagina aquela grande nação, irmãos. Todo mundo de joelhos dobrados diante do Senhor. Que coisa linda, queridos. Que coisa linda. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Esse comportamento se identifica com o nosso comportamento hoje? Não. Infelizmente. Entende que a Bíblia é o nosso manual, a gente tem que aprender com a Bíblia, queridos. O nosso comportamento hoje está longe disso. Longe, longe, longe. Porque aqui eles estão dando exemplo de união, comunhão, um só corpo, uma só nação, um só clamor, um só posicionamento diante de Deus, queridos. Desde o rei até o mais novinho de povo. Que maravilha, sim ou não? E agora todo o povo se prostra para o Senhor, porque o Senhor falou no meio da congregação. Versículo 20 diz assim, aliás, versículo 19, né? Dispuseram-se os levitas. Ó, dispuseram-se os levitas. Olha aqui para mim. Os levitas, quando diz dispuseram-se, diz que os levitas tomaram a iniciativa sem ninguém mandar. Isso é dispuseram-se. Os levitas resolveram, sem receber uma ordem nenhuma do sacerdote e nem do rei. Quem está entendendo? Por eles mesmos, eles tomaram a iniciativa assim. De repente, um olhou para o outro, cada um, e tomaram uma decisão sem receber uma ordem. Tá? O texto diz, olha, versículo 19: dispuseram-se os levitas dos filhos dos coatitas e dos coreitas para louvarem o Senhor Deus de Israel em voz alta. E o texto diz, sobremaneira. Aleluia. Ninguém mandou ninguém cantar, mas os levitas foram lá pegar os seus instrumentos. Enquanto estava todo mundo de joelho dobrado, eles começaram a adorar, louvar ao Senhor. E o texto diz em voz alta, sobremaneira, bem alto, bem alto, bem alto, para que se ouvissem à distância que Deus está sendo louvado porque Ele fala no meio do seu povo. Glória a Deus. Tem muita gente que critica a gente pelo nosso barulho. E eu quero te ensinar essa noite aqui, ó. Nós temos que louvar o Senhor com a força do nosso pulmão. Aleluia. Adorar o Senhor. Quando bater palma mesmo. Quando glorificar, glorificar mesmo. Aleluia, Senhor. Eles fizeram isso, irmãos, voluntariamente. Isso agradou o Senhor, sim ou não? Lógico. Porque aquilo que a gente faz voluntariamente para o Senhor alcança o coração dele, queridos. Aleluia. E lá em Salmo diz que Deus não desprezará um coração aquebrantado. Não é pelo que você faz ou pelo que você tem, é pela capacidade de você se aquebrantar o coração diante de Deus. De dobrar os joelhos, de orar, de falar com Ele, de chorar na sua presença, de abrir o seu coração e confiar nele, e dizer com todas as tuas palavras, Senhor, eu prefiro esperar em Ti, eu não vou fazer nada sem a Tua direção, sem a Tua presença, sem o Teu agir na minha vida. Quem está entendendo, queridos? Esse é o comportamento da igreja, queridos. E o texto continua dizendo agora no versículo 20, pela manhã cedo, diga, pela manhã cedo. Entende, irmãos, que o soldado de Jesus não acorda à tarde? Entende que o soldado de Jesus acorda cedo? Olha aqui o texto aqui, ó. O texto é claro, ó. O texto é muito claro. Versículo 20. Pela manhã? Sim. Diga, eu tenho
que acordar cedo. Diga, eu tenho que dormir cedo. Largar o celular cedo. Sair do WhatsApp cedo. Sair do Facebook cedo. E dormir cedo. Para quê? Para acordar cedo. Quem está entendendo? Eu sei que tem muito crente que fica pelas madrugadas no Facebook. Eu encontrava muito quando eu trabalhava na pousada e fazia plantão à noite. Encontrava um monte lá, porque aparece lá o verdinho lá. E eu encontrava um monte de crente daqui, ó, do projeto Semear pela Madrugada no Facebook. Eu sei de mais coisas que vocês imaginam. Eu sei de muita coisa que vocês não sabem que eu sei. Tá? O servo do Senhor, queridos, precisa enfrentar uma batalha espiritual. E esse negócio de Facebook não está ajudando, não. É verdade. Não está ajudando, não. O texto diz, versículo 20: pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: olha, até o rei estava acordado cedinho. Quando estava todo mundo reunido ali para poder ir lá se encontrar com os inimigos, o rei se coloca em pé e diz, versículo 20: ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguro. Crede nos seus profetas e prosperareis. Versículo 21. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Eles começaram a louvar o Salmo 136. Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. E o exército marchando: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Quem está entendendo o comportamento da igreja? Versículo 22 diz: tendo eles começado a cantar. Olha, quando eles começaram a cantar, eles ainda não tinham nem saído da cidade. O texto diz: quando eles começaram a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe e dos montes Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Deixa eu explicar o que o texto está dizendo. Na hora que começaram a louvar, rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Deus fez com que eles se desentendessem lá entre eles. E começaram a brigar lá entre eles. Ó, eles nem saíram de Jerusalém ainda. Eu sei que a confusão já... Quando eles começaram a cantar, começaram eles lá a se desentender. Entende, queridos, que quando a luta está grande, você tem que louvar? Você está chorando porque teve um problema na tua família e você foi lavar a louça? Louva a louça lá, rende graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Entende, quando você sai do teu trabalho, sai amargurado, chorando por dentro, não sabendo como vai voltar para casa para resolver os problemas, sabe como é que você vai para o trabalho? Rende graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Vai louvando, querido. Minha querida, vai louvando. Quando você estiver em casa lavando roupa lá e os problemas estiverem chegando, fica louvando o Senhor, porque quando você louva, Deus desbarata os teus inimigos na hora, porque Deus habita no meio do louvor, querido. Quem está entendendo? O texto continua dizendo, né? Versículo 23: porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do Monte Seir, viu? Eles se desentenderam lá, para os destruírem e exterminar. E tendo eles dado cabo dos moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Eles brigaram lá entre eles, lá. Olha que coisa de doido. Os caras tudo fortemente armados, tudo organizado, indo lá para lutar contra Josafá. No meio do caminho, eles começam a brigar entre eles.
é o nosso Deus. Oh, glória. Se Deus dá uma ordem, irmãos, é obedecida. Seja demônio, seja anjo, seja lá quem for, queridos. A ordem do Senhor ela é obedecida. E o Senhor colocou confusão entre eles lá. Eles se desentenderam. O versículo 24 diz: tendo Judá chegado ao alto, que olhou para o deserto, procurou ver a multidão. E eis que eram o quê? Corpos mortos que jaziam em terra, sem nenhum. Não ficou ninguém vivo. Josafá vai marchando com o seu povo, né? Rende graças ao Senhor, né? E marchando, louvando. Quando eles chegam lá em cima do morro, que eles olham para ver o exército, que eles encontram corpos no deserto, mortos, sem nenhum sobrevivente. Os servos do Senhor, o povo do Senhor precisou lutar, mas teve que marchar, teve que ir para cima. Entende que nós não vamos precisar brigar, mas a gente vai ter que marchar, jejuar, orar, louvar e partir para cima. Deixa os resultados como Senhor. Irmãos, esse texto é magnífico, mas a melhor parte de todas ainda está por vir. Pasmem vocês. Pasmem. Lembra que no começo eu falei do despojo de guerra? Qual era o interesse dessas nações vir lutar contra Josafá? Saquear tudo que havia de valor. Não é isso? Queridos, agora Josafá está lá em cima daquele monte, olhando só corpos estendidos lá no chão, todos mortos, sem nenhum sobrevivente. Aquele povo que vinha para saquear o que o povo de Deus tinha, agora estão mortos no deserto. E olha o que acontece, irmãos, a partir do versículo 25. O texto diz assim: vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos que acharam entre os cadáveres, riquezas em abundância e objetos preciosos tomaram para si mais do que podiam levar, e 3 dias, diga 3 dias, saquearam o despojo porque eram muitos. Ao 4º dia se ajuntaram no vale de bênção, onde louvaram o Senhor. Por isso chamaram aquele lugar Vale de Bênção até o dia de hoje. Quantos desejam entrar no Vale de Bênção? Aleluia. Eu quero te dizer, meu querido e minha querida, Glória a Deus. o Vale de Bênção é só para quem tem coragem de ser soldado do Senhor, de orar, jejuar, se converter dos seus maus caminhos, começar a negar aquilo tudo que eu era antes, todo aquele comportamento que eu tinha antes, de engano, de leso, de mentira. Quem está entendendo? Quando eu começo a jogar fora todos esses resquícios do passado, e eu começo a me posicionar diante do Senhor, o Senhor fala, o Senhor me acalma, e o Senhor age e me coloca no lugar da bênção. Quantos desejam estar no lugar da bênção? Você é escolhido para viver isso. Então que hoje, em nome de Jesus, essa palavra entre no teu coração. Não fuja da batalha, não olhe para trás, não retroceda e cumpra o papel de um soldado do Senhor, e Deus vai agradar do céu ao teu favor. Quem crê, aplauda o Senhor.